O Paraná TV está de volta agora com as informações de um acidente grave que ocorreu nesta madrugada na BR-369 em Mamborê, perto de Campo Mourão. 10 mortes já foram confirmadas, são mais de 20 feridos. Segundo a Polícia Rodoviária, uma tentativa de assalto a um ônibus que levava turistas para as compras no Paraguai é que teria provocado o acidente. O ônibus ficou destruído, várias poltronas foram arrancadas. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada. Essas imagens são logo após o acidente, no momento do socorro às vítimas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, 10 pessoas morreram, entre elas o motorista. Outras 24 pessoas foram levadas para hospitais da região. De acordo com a polícia, o ônibus saiu de Dracena, no interior de São Paulo, ontem à noite e tinha como destino o Paraguai. Durante a madrugada, bandidos tentaram assaltar o ônibus, chegaram a atirar. Foi quando o motorista perdeu o controle e bateu nessa árvore. Ainda não se sabe se o motorista foi atingido por algum dos disparos ou se ele perdeu o controle do ônibus ao tentar fugir dos assaltantes. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o acidente e já começou a ouvir as testemunhas. Muito possivelmente foi uma tentativa de assalto. O ônibus, na verdade, era um comboio de 5 ônibus. Este ônibus que foi a vítima de assalto ficou por último. Ele foi interceptado por um veículo. Foram efetuados aproximadamente 5 a 6 disparos contra este ônibus. A maioria das vítimas estava dormindo, portanto não viu o que aconteceu e simplesmente ouviu os disparos. Até interessante que uma das vítimas relatou que foi ejetada pela janela do ônibus após a colisão e viu 2 indivíduos com lanternas procurando, perguntando se mais alguém tinha morrido, uma atitude bem suspeita, com bonés. Então tudo indica que se trata de uma tentativa de assalto. O seu Gilmar é um dos sobreviventes. Ele teve ferimentos nos braços, mas disse que teve sorte, porque chegou a ser arremessado para fora do ônibus. E eu estava na quinta poltrona do lado direito do ônibus, foi arremessado pelo corredor para fora do ônibus. Como outras pessoas também foram arremessadas, mas acabaram falecendo. Vários parentes das vítimas foram para o IML e estavam inconformados com a tragédia. Essa mulher perdeu o marido. Ela também estava viajando, mas em um outro ônibus que estava na frente. É o marido dela. Infelizmente eu perdi o meu genro. Eu tenho um neto que vai fazer 5 anos agora, em julho. E ela estava no ônibus, desceu desse e foi para o outro. E ele ficou, pediu para ela ir no outro ônibus. E ela chamou ele para ir no outro ônibus. E ele falou que não, que na volta eles voltavam junto no mesmo ônibus. Mas infelizmente, Deus não quis assim. E agora vamos ao vivo a Campo Mourão. O repórter Marco Matos tem novas informações sobre o acidente. Que tragédia, hein, Marco? Boa tarde. Boa tarde, sendo uma baita tragédia, não é? Esse acidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada, provocou já 10 mortes, 9 mortes no local e uma morte em um hospital aqui de Campo Mourão hoje pela manhã. Esses 10 corpos estão no IML aqui de Campo Mourão, eu estava lá até agora há pouco e eles devem ser liberados no início da tarde. Essas vítimas são do interior de São Paulo, cidades como Dracena, Presidente Prudente. Essas pessoas saíram do interior paulista ontem à noite com destino a Foz do Iguaçu e ao Paraguai para fazer compras. Nós estamos vendo no ar aí imagens da Polícia Rodoviária Federal, imagens que mostram momentos após esse acidente, os momentos de resgate. Várias equipes de socorristas foram utilizadas para recolher os feridos, né? No total, ontem eram 25 feridos, um desses feridos acabou morrendo hoje cedo. O ônibus ficou bem destruído, várias poltronas foram lançadas aí para o lado de fora mesmo do ônibus. Esse acidente aconteceu a cerca de 40 quilômetros aqui de Campo Mourão, entre Mamborê e Ubiratã, na BR-369. A BR-369 está liberada agora para nos dois sentidos, então quem precisa passar por lá pode ir sem muito problema, porque desde ontem, última madrugada até hoje cedo, estava bem difícil o trânsito ali nesse local. Agora uma outra informação também sobre a questão da regularidade do ônibus. Esse ônibus, segundo a Polícia Rodoviária Federal, tinha registro na Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, mas a Polícia Rodoviária Federal está verificando agora se essa viagem estava relatada para a Agência Nacional de Transportes Terrestres. Por enquanto, a Polícia Rodoviária Federal ainda não tem essa confirmação. Agora, certamente o que mais chama atenção nessa tragédia que terminou aí com 10 pessoas mortas, 24 pessoas ainda estão internadas em hospitais aqui da cidade, é um motivo, não é uma tentativa de assalto a ônibus, uma situação que acontece em muitos nas estradas aqui do Paraná, Sandro. Obrigado pelas informações, Marco. Bom trabalho para você.